Progressão de acordes. Quando a gente fala sobre progressão de acordes, estamos falando também sobre sequência de acordes, progressão harmônica, harmonia, entre outros temas mais. Meu nome é Robson Reis e na aula de hoje eu vou estar falando, explicando melhor sobre esse assunto, porque tem muitas pessoas com dúvidas, com questionamentos, achando que são temas diferentes, que não são coisas parecidas, que não tem nada a ver. Então você vai ver aqui hoje, com muita clareza, que tudo isso é muito ligado, muito relacionado. Agora, para você entender sobre esse assunto, ou sobre esses assuntos, precisa de três coisas principais. Primeira coisa que você precisa saber, dominar e entender é sobre escalas. Segunda coisa é campo harmônico. E a terceira coisa é intervalos. Eu costumo resumir escalas da seguinte forma: uma série de notas tocadas sucessivamente. Toca uma nota, depois toca outra, depois toca outra, e assim segue. Eu coloquei como exemplo para a gente começar a visualizar a escala de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, termina em Dó. A escala de Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido, Ré. A escala de Mi, que é Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, Dó sustenido, Ré sustenido e Mi. Tem as outras também, mas a gente vai estar usando essas três aqui. Agora, algo importante que a gente precisa saber é que quando a gente fala sobre escalas, é normal a gente também tratar esse, ao invés de ficar falando Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, ao invés de falar os nomes das notas, a gente usar também graus da escala. E como que fica? Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau, sétimo grau e oitavo grau. Isso é muito importante. A gente tem que ter isso na cabeça. Que quando o assunto é escala, é tranquilo, é natural também a gente se referir a essas notas aqui como graus. Isso não pode passar despercebido. Não. Beleza. Então, aí como um exemplo aqui a escala de Sol, o que a gente tem? Ao invés de falarmos Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido e Sol, a gente pode também tranquilamente falar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Ou primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Então, a gente tem aqui, qual é o primeiro grau da escala de Dó? Dó. Qual é o segundo grau da escala de Dó? Ré. Qual é o terceiro grau da escala de Dó? Mi. Qual é o quarto grau da escala de Dó? Fá. Qual é o quinto grau da escala de Dó? Sol. Qual é o sexto grau da escala de Dó? Lá. Qual é o sétimo grau da escala de Dó? Si. Qual é o oitavo grau da escala de Dó? Dó. Agora, outra coisa também importante é que quando a gente fala primeiro grau, tem um nome também que a gente usa muito, que é o primeiro grau ou tônica. Então, beleza. Qual é a tônica da escala de Dó? Dó. Qual é a tônica da escala de Ré? Ré. Qual é a tônica da escala de Mi? E assim segue. Agora eu vou pegar meu velho e bom amigo aqui, para mostrar aqui na prática aqui para vocês. Então, olha só. Quando o assunto aqui é violão, existem alguns desenhos, algumas formas para a gente poder estar utilizando escala. Eu costumo, de início, usar uma, que é essa aqui. Nesse formato aqui. Que é 2, dedo 4, dedo 1, dedo 2, dedo 4, dedo 1, dedo 3, dedo 4. Beleza. Agora vamos para as notas. Na escala de Sol, que fica Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol. Beleza, o nome das notas. Agora nós não vamos falar o nome das notas e vamos falar o grau da escala. Tônica ou primeiro grau, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Agora, só para lembrar que aqui, quando o assunto é violão ou contrabaixo,
esse formato, essa forma, essa posição dos dedos, a gente vai utilizar ela em praticamente em várias regiões. Por exemplo, se aqui a gente tem o Sol, começa aqui, a mesma escala, o mesmo formato, o mesmo desenho, vamos fazer na escala de Lá. O mesmo formato, o mesmo desenho na escala de Dó. Mesmo formato, mesmo desenho, por exemplo, na escala de Ré sustenido. Então a escala de Ré sustenido vai ficar tônica, ou primeiro grau, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Sacou? Agora falando sobre o campo harmônico, eu costumo resumir esse assunto, que é muito amplo, muito amplo. Eu costumo resumir da seguinte forma. Campo harmônico é pegar cada uma nota de uma determinada escala e harmonizar essa nota. Então eu tenho como exemplo aqui a escala de Sol maior. E como que a gente faria para harmonizar as notas da escala de Sol maior? A gente tem aqui, só para reforçar, a escala de Sol, que é o Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido e o Sol. Escala de Sol maior. Agora, sobre o campo harmônico de Sol, a gente pega essas notas e harmoniza cada uma delas. Por exemplo, o Sol mantém Sol, o Lá, Lá menor, o Si, Si menor, Dó, Dó, o Ré mantém o Ré, o Mi, Mi menor, Fá sustenido com quinta, Fá sustenido menor com quinta bemol e o Sol mantém Sol. Agora, como que fica isso no instrumento? Vamos lá. Eu pego aqui, mais uma vez o meu amigo, e mostro para vocês. Então, Sol mantém Sol, o Lá mantém, que fica Lá menor, o Si fica Si menor, Dó, Dó maior, o Ré maior, Mi, Mi menor, e o Fá, Fá sustenido menor, com quinta bemol, e o oitavo, que é o Sol. Agora a gente entra no terceiro ponto, que vai virar a chave para isso aí, que é intervalos. Eu costumo resumir esse assunto também da seguinte forma. Intervalos é a distância entre duas notas. A gente tem aqui que essa distância ela é medida em tons e semitons. Você já conhece, já ouviu falar provavelmente. E tem aqui como exemplo, entre a nota Sol e a nota Si, existe um intervalo de 2 tons. Eu já vou ver ali no instrumento para você, para clarear melhor. A gente vem aqui, se a nota Sol é a primeira nota de uma escala, a nota Si ocupa a terceira posição. Eu tenho aqui, por exemplo, aqui, ó, Sol, a primeira nota da escala, Lá, a segunda, Si, terceira, Dó, quarta, o Ré, a quinta nota da escala, o Mi, a sexta, o Fá sustenido, a sétima, e automaticamente o Sol vai ser a oitava. Agora vamos ver aqui no instrumento para dar uma clareada melhor sobre isso. Então toda vez que você faz isso aqui, ó. Ah, Robson, eu já sei fazer isso. Agora, a visão é a gente ter, você fazer a escala, beleza? Agora você fazer o campo harmônico disso aqui, isso aqui, ó, primeira maior, Lá menor, Si menor, Dó maior, Ré maior, Mi menor, Fá sustenido menor com a quinta bemol e finaliza com o Sol maior. Agora a questão é a gente passar a ver as notas da escala, independente da tonalidade, a gente vê com essa ótica aqui, com intervalos. Por exemplo, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então o que a gente vai fazer? Vamos passar a ver essas notas que foi tocadas aqui, não como em notas, como nome, mas sim como intervalos. Então vai ser primeira,
segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava de escala. Então, em relação ao campo harmônico, vai ser os mesmos intervalos. Primeiro, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. Então, agora vem um ponto principal para poder clarear as coisas e fazer com que tudo fique menos difícil. Que é esse aqui, ó. Campo harmônico, um tom de sol, por exemplo, a gente tem, recapitulando, sol, lá menor, si menor, dó, ré, mi menor, fá sustenido menor com quinta bemol e o sol. Só que a ideia do intervalo, a facilidade que o intervalo traz para a gente é o seguinte: se a gente parar de visualizar as notas pelos seus nomes próprios e analisar por intervalos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, a gente vai ter o seguinte: como a gente viu aqui que aqui é o primeiro, ok? Aqui é o segundo, aqui é o terceiro, aqui é o quarto, aqui é o quinto, sexto, sétimo e oitavo. Então, se a gente traz esses números, ele vai ficar da seguinte forma, conforme a gente já viu. Primeiro vai ser maior, segundo menor, terceiro menor, quarto maior, quinto maior, sexto menor, sétimo menor, com quinta bemol. E eu ainda vou colocar aqui do lado aqui, só para dar uma facilitadazinha, é o seguinte: vou colocar aqui do lado um sinal de mais, um sinal de mais, um sinal de mais. Então, só para reforçar para a nossa cabeça que sempre o primeiro grau, o primeiro intervalo vai ser maior. Sempre o segundo intervalo vai ser menor. Sempre o terceiro intervalo vai ser menor. Sempre o quarto intervalo vai ser maior. Quinto intervalo maior. Sexto intervalo menor. E sempre o sétimo intervalo vai ser menor com quinta bemol. Ok? E se a gente... E é uma coisa natural também da gente encontrar, às vezes a gente não encontra os nomes das notas. Às vezes a gente não encontra os números. Às vezes a gente encontra em algarismo romano. É super natural da gente encontrar isso. Quando o assunto for intervalos, ou graus. Quando o assunto for isso ou isso, quando a gente estiver falando sobre esses dois assuntos, a gente não vai ver nome de nota. A gente não vai ver números. A grande maioria das vezes, quando a gente está falando sobre intervalos e graus, o que a gente encontra? Algarismos romanos. Então, isso aqui é uma coisa tranquila para todo mundo. Então, só para reforçar aqui, o que a gente vai estar sempre tratando, sempre tendo na nossa mente, o que a gente vai precisar sempre trazer para a gente quando a gente estiver interessado em falar sobre progressão harmônica, sempre quando a gente for falar sobre harmonização, sempre quando a gente for falar sobre progressão de acordes, sequência de acordes, a gente precisa ter esses 3 pontos na nossa cabeça, que é escala, que é campo harmônico e que é intervalos. Então, eu só te peço o seguinte: deixa nos comentários aí o que você achou dessa aula. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma questão ainda para poder esclarecer, coloque nos comentários, porque a possibilidade dessa sua dúvida, desse seu questionamento virar uma aula, isso é real. Então, pode acontecer, ok? Também não esquece de dar uma curtida e compartilhar esse vídeo aí com aquela pessoa também que você acha que está precisando de um esclarecimento, de uma orientação sobre esse assunto. Beleza, gente? Obrigadão. Até a próxima aí.